Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 2. E nós vamos ler um texto conhecido, que é o versículo de número 7. Eu quero louvar a Deus, irmãos, por esta noite nós podermos estar aqui juntos, louvando e engrandecendo o seu poderoso e bendito nome. Estou muito feliz em poder retornar aqui a esta igreja, pastoreada pelo meu amigo pastor Eudes. Eu deixo desde já o meu abraço ao estimado pastor, amigo e pai na fé. Louvar a Deus também pela vida do nosso irmão, amigo Jean Pierre. Deus continue abençoando, querido, você e toda a sua casa. Também o evangelista Lenilson, Deus continue abençoando, e todos os obreiros que aqui estão. Eu quero também estender à juventude da igreja a minha palavra de alegria em ver uma juventude tão entusiasmada na presença de Deus, e isso é bom, principalmente nos dias em que vivemos, em que muitos estão abandonando o caminho e seguindo sua própria vontade. Nós vemos essa juventude cheia da graça de Deus, aquece e alegra o nosso coração. A igreja confirma dizendo amém? Amém. Alegra o seu coração também? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a juventude em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 7, você encontrou? Amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém, meus irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós estaremos consultando esta e outras passagens da Escritura. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, meu filho. Já está na hora dele fazer o lanchezinho, então ele já começa a perrear, já deve estar por ali com a minha esposa na salinha. Deus continue abençoando em nome de Jesus. João Miguel essa semana fez 2 anos e muito inteligente, não pode ver uma bateria. Aí a gente foi e deu uma bateria de presente. Aí vocês sabem, né? O sossego acabou, graças a Deus. Eu estava dizendo à minha esposa hoje, se tem barulho é porque tem vida. Então, deixa o bichinho fazer barulho à vontade. Então, louva a Deus pela vida da minha família em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra muito interessante e oportuna, porque essa noite eu estava observando as leituras bíblicas que foram feitas, a começar da leitura bíblica inicial, no Salmo de número 93, onde ali nós temos expresso aquilo que nós chamamos de transcendência de Deus. O que é isso? Transcendência é um conceito teológico e também filosófico que fala do Deus que é criador, que está acima de todas as coisas, que está além da criação, que domina, que reina. E o Salmo 93 canta isso. O Salmo 93 destaca isso e foi mencionado essa noite. Mas enquanto nós temos na Bíblia descrito ali aquilo que chamamos de transcendência, esse Deus que está acima, que está além da sua criação, nós encontramos, em contrapartida a isso, um outro grupo de textos que mostram, eu não vou dizer o contrário, mas que mostra algo um pouco diferente. Um Deus imanente. O que é isso? Um Deus que, apesar da sua grandeza, majestade, virtude, se relaciona com a sua criação. Um Deus que desce, um Deus que vem à terra, um Deus que busca nutrir, como foi mencionado aqui pelo jovem que me antecedeu. E eu estava até pensando, se acontecesse alguma coisa e não fosse possível pregar, nós já sairíamos daqui bem nutridos pela saudação e pelo texto bíblico que ele trouxe.
Então, como bem foi observado por ele, Deus busca se relacionar. E isso faz parte desse conceito da imanência. Então, quando nós pensamos em Deus, normalmente nós vislumbramos o seguinte: luzes, tronos, glória, majestade, coroa, anjos em adoração, aquele ser magnífico com as suas vestes brancas, pureza em absoluto. E é natural nós imaginarmos isso daquele que criou todas as coisas. Mas muitas vezes na nossa mente nós acabamos que enxergando um Deus distante de nós. Nós olhamos para nós mesmos, para a nossa pequenez, muitas vezes para as nossas limitações, e não conseguimos enxergar um Deus que está perto. Mas o texto de Gênesis 2:7 nos revela algo impressionante. Porque o texto de Gênesis 2:7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra. E aqui eu vejo, entenda isso no sentido de se relacionar. Normalmente quando nós usamos a expressão que eu vou utilizar agora, nós automaticamente vinculamos ao pecado, mas não é sobre pecado que eu estou falando até agora. Quando olhamos para Gênesis 2:7, nós vemos que Deus desce, eu não sei se à beira de um ribeiro, à beira de um lugar que tinha barro, e Deus não tem medo de se sujar, não tem medo de se relacionar com a sua criação. Na criação do ser humano, Deus poderia ter proferido apenas uma palavra e o homem teria sido feito alma vivente. Porque os outros dias da criação, nós vemos que o Senhor fez assim. Pelo poder da sua palavra, disse o autor da carta aos Hebreus, se eu não me engano no capítulo 11, que pelo poder da sua palavra criou todas as coisas visíveis. Ele poderia ter dito que haja o homem, assim como ele disse, que produza a terra animais, que as águas produzam peixes. Ele poderia ter dito isso, mas não. Deus escolhe um caminho mais íntimo, mais pessoal. E como nós estamos tratando de pó da terra, de barro, um caminho mais sujo. Ele desce ao pó, molda o barro com as suas próprias mãos e forma o homem. E aqui nós vemos uma verdade extraordinária nesse texto. Nós temos um Deus que se abaixa. Nós temos um Deus que se inclina. Nós temos um Deus que toca a terra. Um Deus que se envolve com o pó. Nós temos um Deus sujo de barro. E essa imagem, irmãos, é poderosa. E fala muito sobre o coração de Deus a nosso respeito. Fala muito sobre a maneira como Deus nos enxerga. E também sobre o modo como Deus deseja se relacionar conosco. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E você pode repetir comigo, por gentileza? Um Deus sujo de barro. E ao olharmos, irmãos, este gesto surpreendente de Deus, precisamos observar o primeiro aspecto que salta aos nossos olhos nesse texto. Deus se inclina. O primeiro movimento de Deus na criação, até agora, ele estava do seu trono, orquestrando, dando ordens, com a força da sua palavra. Mas no momento dele criar o homem, Deus se movimenta. E esse movimento de Deus foi se inclinar. Deus se inclina. Ele não é alguém que observa de longe, mas um Deus que se abaixa. Ele vem até o chão, ele toca a sua criação para moldar o ser humano.
É interessante que a palavra usada aqui em Gênesis 2:7 para formar é yatzar. É a mesma palavra usada para descrever o trabalho do oleiro, colocando as suas mãos no barro. Ele molda, traz forma, ele toca. E Deus, queridos, é o oleiro. E nós, barro em suas mãos. Em Jeremias capítulo 18, Deus falando ao seu povo Israel, ele usa essa figura do oleiro. Ele diz a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Isso aqui é tudo literal. Existia um oleiro de verdade, isso não foi uma visão, um oleiro de verdade, e Deus diz: Jeremias, você sabe onde fica a casa do oleiro, desce até lá. E quando Jeremias chega, o oleiro estava trabalhando, estava com o barro naquela roda. E enquanto a roda girava e o oleiro trabalhava no barro, Deus dizia: assim como o barro nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Então, quando a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, o movimento é o movimento de um oleiro, trazendo forma, trazendo clareza, trazendo toque. Deus toca o barro. E aqui nos ensina algo muito especial. Deus não proferiu uma palavra para que o homem viesse a ser alma vivente. Deus molda. Isso aqui nos mostra que Deus valoriza processos. Repita comigo: Deus valoriza processos. Quando Ele está formando, Ele não tem pressa. O texto bíblico não se ocupa em mostrar cronologia, o quanto de tempo se passou. O texto bíblico apenas se ocupa em dizer que Deus fez. Então Deus toma o pó da terra e começa a formar o homem parte a parte. Eu imagino Deus tomando aquele barro, fazendo um órgão e dizendo: isso aqui vai se chamar coração, vai pulsar sangue. E Deus criando cada elemento do homem nos mínimos detalhes, mostrando o seu cuidado com a sua criatura. Aqui nos mostra que Ele não se importa em se envolver com os detalhes. O barro é sujo, grudento, difícil de lidar, mas é no barro que Deus põe as mãos. Um Deus que se inclina. Na criação, Ele forma a mim e a você. Forma do barro. Imagine um artista moldando sua obra. Você já percebeu? Pode colocar no YouTube. Algum artista moldando argila, você vai perceber que ele não usa luva nas mãos, porque ele precisa sentir o toque. O barro precisa ser tocado. E onde eu quero chegar essa noite? O Deus que sustenta o universo, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus poderoso, infinito, triplamente santo, reto em seus caminhos, o Deus que ordena e as coisas acontecem, o Deus que sustenta o universo na palma das suas mãos, o Deus
que perguntou a Jó, onde tu estavas quando eu criava todas as coisas? Este mesmo Deus teve o cuidado de criar você. Este mesmo Deus teve o cuidado de moldar você. Aí aqui eu quero que você coloque na sua cabecinha, jovem, adolescente, moça, rapaz, obreiro, irmã. Será que esse Deus que criou todas as coisas e que teve o cuidado de te moldar, será que Ele não tem cuidado de ti? O Deus a quem servimos, apesar da sua grandeza, não está fora da nossa realidade. Então nós percebemos que neste mundo, onde tudo é muito rápido, onde o esforço hoje tem sido trocado pelas inteligências artificiais da vida. Isso é bom em alguns sentidos, uma ferramenta extraordinária. Mas nesse mundo, Deus nos ensina o valor do toque, o valor da paciência, o valor do relacionamento. Quando Deus se suja de barro, Ele está dizendo, eu desejo ter uma relação, eu desejo ter um relacionamento com a minha criação. O mundo lá fora diz assim, não, Deus, essa história de Deus, se existir um Deus, Ele é alguém que criou tudo, inseriu na natureza leis, deu corda no relógio e deixou o relógio funcionando sozinho. Ele está fora. Mas esse texto nos mostra um Deus que toca. Um Deus que se relaciona. Um Deus que se inclina. Um Deus que se envolve com o barro. A matéria-prima escolhida por Deus não foi ouro nem prata. Abri um parênteses aqui. Se feitos de barro, tem gente que parece que tem o rei morando na barriga, né? Imagina se fôssemos feitos de ouro e prata, ou alguma pedra preciosa. Fecha parênteses, só para a gente refletir um pouco. Mas Deus não cria o homem do ouro, da prata, mas Ele escolhe um elemento desprezível, o pó da terra. Isso diz muito sobre o tipo de gente com quem Deus se importa. Porque além de ser um elemento sujo, quando misturado com água, mesmo enrijecido pelo calor, é um elemento frágil. Se você tomar em suas mãos um vaso de metal, de aço, de alumínio, inox, ou mesmo de ouro, de prata, e lançar de alguma altura ao chão, ele não vai se despedaçar. Mas o mesmo não é verdadeiro quando estamos falando de um vaso de barro. Esse texto nos mostra que Deus se inclina e se envolve com as nossas fragilidades. E quando Ele se propõe a nos criar de um elemento tão frágil, Ele está dizendo, eu me responsabilizo pelas suas fragilidades. Se você não entendeu, eu vou ser um pouco mais claro. Deus te criou, te conhece, sabe onde estão os teus defeitos e problemas, então não se preocupe. Ele te fez, Ele te criou, Ele sabe como tratar com você. Eu quero que você olhe para o seu irmão, não como alguém inferior a você, mas olhe para ele como alguém que Deus sabe como tratar, Deus sabe onde tocar, Deus sabe o que fazer. Então olhe para ele com um olhar de misericórdia, pois ele é barro como você. E Deus está dizendo pela sua palavra essa noite, que o Deus que se envolve com o barro, conhece as fragilidades desse vaso que está ao teu lado, se importa, cuida e trata
faça assim como Ele quer. Aleluia. Irmãos, Deus está aqui essa noite. Eu posso sentir a virtude do Espírito aqui entre nós. Deus não criou o homem de algo puro, brilhante, mas cria daquilo que é comum, humilde e até mesmo sujo, o barro. Por que Deus faz isso? Porque em suas mãos, até aquele elemento mais vil, até aquele elemento mais desprezível, Ele consegue fazer dele algo valoroso em suas mãos. Foi Jesus quem disse. Eu sei que vivemos um tempo onde normalmente as mensagens são muito antropocêntricas, o homem no centro. Ah, você é isso, ah, você é aquilo, ah, você é o bibelozinho de Jeová, ah, você é a coisinha mais fofa. Não, não, não. Mas foi Jesus quem disse, quando em Mateus capítulo 6, ele, instruindo seus discípulos, falou: olha, vejam as aves dos céus, não semeiam, não colhem, mas o Senhor sempre lhes dá o alimento. Vejam os lírios do campo, não costuram, não fiam, mas vejam como se vestem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Aí ele falando sobre as aves, ele questiona os discípulos dizendo: será que o Senhor não cuidará também de vocês? Ou não tendes vós mais valor do que muitos dos passarinhos? Jesus está dizendo na sua palavra que nós somos valiosos diante de Deus. Por quê? Somos criaturas suas, feituras suas, que apesar do pecado ter entrado no barro, mas nós veremos posteriormente qual foi o movimento de Deus para trazer solução ao pecado. O Senhor olha para nós e vê barro frágil, mas a quem Ele formou com as suas próprias mãos. Depois de formar o homem do pó, olha que interessante, Deus traz vida. Nós temos dois elementos aqui, um elemento terreno e um elemento divino. Deus forma o homem do pó da terra e sopra, insufla em suas narinas o fôlego da vida. Nós temos algo comum, algo terreno, e nós temos algo divino. O barro mais o sopro resultou nisso aí que você está vendo ao seu lado. A alma vivente. Isso nos mostra que, embora frágeis, limitados, pequenos, mas Deus depositou em nós algo de sua essência. Carregamos dentro de nós o sopro de Deus. Sabe por que você está respirando essa noite? Porque há algo de Deus em você, a vida que vem dele. A vida que vem de Deus habita em você. É interessante, Deus deposita no barro a sua vida. É mais ou menos o mesmo movimento de quando Jesus veio ao mundo. Ele não nasceu em um palácio. Ele não foi colocado em um berço, literalmente de ouro, mas ele foi colocado sobre uma manjedoura. O que é uma manjedoura, Emanuel? Um coxo de animais, onde os animais se alimentavam. Algo tão simples, tão vil, tão desprezível, foi o receptáculo do Rei do Universo por alguns instantes. Jesus não viveu entre os religiosos, mas ele viveu entre o barro, entre os pecadores, entre os cobradores de impostos,
entre as prostitutas, ele tocava barro leproso. Ele tocava barro cego. Ele tocava barro morto. Sabe por quê? Porque Deus não tem medo de se sujar. Ele não tem medo de tocar o barro. Aí você veio aqui essa noite, quem sabe jovem, se sentindo indigno, se sentindo sujo, se sentindo o pior dos pecadores pelos atropelos da vida. Aí Deus olha para você essa noite e diz: eu lhe toco. Eu me envolvo com você. Eu te trago para perto. Eu abraço você. Eu te moldo. Porque ainda há barro em minhas mãos. Ele toca o barro. Agora guarde isso aqui. Ele toca o barro e transforma o pó em propósito. Mas aí nós vemos que no decorrer da história, este homem criado por Deus, Deus lhe dá vida, mas ele desvia do caminho. Esse homem decide crer na serpente. Normalmente, quando nós estamos trabalhando a doutrina do pecado, a gente pergunta: qual foi o primeiro pecado? Aí é normal respondermos: desobediência. Só que quando olhamos em Gênesis 2 e 3, Gênesis capítulo 2 e 3, nós temos o seguinte: Deus diz: olha, Adão, da árvore que está no meio do jardim não tocarás, ou melhor, não comerás. Aí quando a serpente tenta a Eva, nós percebemos que Adão passou para ela a cartilha corretamente. Aí a serpente disse: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva disse: não, podemos comer menos da árvore que está no meio, porque se dela comermos, morreremos. Aí a serpente falou: não, vocês não vão morrer. Quando os nossos primeiros pais comem o fruto, eles assim o fizeram porque creram em quem? Em Deus ou na serpente? Podem responder: em Deus ou na serpente? Creram na serpente. Então eles foram incrédulos à palavra de... Então qual foi o primeiro pecado? Incredulidade. A incredulidade nos levou ao lapso inicial, a queda. Aí Deus, que se inclina para tocar o barro, agora vai um pouco mais além. Ele se inclina para habitar no barro. E essa imagem, essa figura, esse movimento na eternidade, impôs ao Filho uma característica que nunca mais perderá. Filipenses 2 diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O texto diz que ele abdicou a sua forma inicial, a sua morfê. Qual era a forma de Jesus antes? Ele mesmo disse: Deus é Espírito, 4:23 de João. Ele tinha a mesma forma do Pai, uma forma espiritual. Mas agora, por causa do plano da redenção, ele tomou a forma humana. E ele está agora, por toda a eternidade, habitando no barro. É fato que agora, com o corpo glorificado, seremos como ele, mas ele veio habitar. A Bíblia diz em João 1:14, Deus se fez carne, o verbo se fez carne,
e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto é repleto de características hebraicas. Porque a palavra habitar significa fixar tabernáculo. E onde o tabernáculo é revelado? No Antigo Testamento, a partir do livro do Êxodo. Deus habitando no meio do seu povo em uma tenda feita de peles de animais. Perceba que os movimentos de Deus sempre são se inclinando para se relacionar com o homem. Eu quero abrir um parênteses aqui. Esta é a singularidade do cristianismo. Se alguém perguntar para você, jovem, por que o seu cristianismo é tão diferente, tão superior às outras religiões, você vai dizer, porque o cristianismo é a única religião que nela tem um Deus que corre atrás do homem, que busca o homem, que se inclina para se relacionar com o homem. Nas outras religiões, é sempre o homem buscando Deus. Mas agora, no cristianismo, a partir do Gênesis, quando Adão peca, quem é que corre atrás de quem? Adão corre de Deus. E Deus vem até Adão dizendo, Adão, onde estás? Porque Deus busca relacionamento com o barro. Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória. O Deus que moldou o barro. Que fez o homem com as suas próprias mãos. Que se sujou com a matéria-prima. Agora faz do barro sua morada. E esta é a beleza da redenção. Deus não mais sujo de barro, mas encarnado no barro. Deus fazendo do barro seu tabernáculo. Para quê? Para que nós, barro, pó, cinza, pudéssemos desfrutar novamente da comunhão, da intimidade, do relacionamento com Deus. Um vaso de barro, meus irmãos, por mais simples que ele seja, ele pode carregar um perfume precioso, riquezas inigualáveis. Assim foi como Jesus tomou um pote de barro e fez dele recipiente da plenitude da divindade. Ele fez isso para que nós pudéssemos, mais uma vez, como foi cantado aqui, voltarmos ao jardim. O Éden físico foi fechado, guardado. Mas o jardim de Deus está aberto para que o barro tenha acesso à comunhão com Ele. Você veio aqui, entrou a este lugar, cheio de perguntas e interrogações em sua mente. E para todas elas, a resposta de Deus é essa: eu quero novamente um relacionamento com você. Porque você é barro, falho, frágil. Eu posso te guardar, te proteger, zelar por ti. Mas eu preciso, antes de tudo, me relacionar com você. E eu quero fazer uma última aplicação para já encaminharmos ao fim. Não se deixe enganar por aquilo que o pecado fez com você. O pecado lhe mostrou as suas fragilidades. O diabo grita no seu ouvido quem você é, e ele está certo. Tá, se tem uma coisa que o diabo não mente é quando ele diz quem somos. Quando ele grita nos nossos ouvidos os nossos pecados, ele está certíssimo. O diabo mente, irmãos, quando diz aquilo que fizemos? Não. Mas ele faz isso com uma outra intenção.
fazer nos sentirmos totalmente sem esperança. E, consequentemente, isso nos inclina ainda mais a nos afastar de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que, apesar disso, apesar daquilo que o adversário grita no teu ouvido a respeito daquilo que você é, ele permanece com barro em suas mãos para consertar você. Estás rachado? Ele tem barro nas mãos para tapar os rachões. Estás com pedras, galhos, carrapichos, ele retira e tem barro em suas mãos para tapar o lugar. Mas que o teu movimento hoje não seja se afastando dele, mas se aproximando, para que o Deus que se suja de barro possa tocar em você. Ele deseja tocar em você. E esse Deus que forma, que se suja, que habita no barro, é o Deus que deseja nos usar. No final de tudo, na última referência bíblica que temos ao barro como referência ao ser humano, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, Deus diz em sua palavra: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Por que ele nos fez barro? Para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Deus continua tocando vasos imperfeitos, frágeis, mas cheios de potencial para serem inundados com o poder da sua glória. Um Deus sujo de barro tem a inclinação de se abaixar, de se sujar, mas é o mesmo que desce no barro para nele habitar. Deus deseja habitar em seu coração. Barro sujo, frágil, incapaz. Mas imagine comigo a seguinte ilustração. Um vaso de barro, mais é soma, mais um tesouro inestimável dentro dele. Você veio aqui essa noite, não foi para ver esse vaso de barro careca. Cante. Você veio aqui essa noite porque tem glória de Deus nesse lugar. Então eu quero te dizer, Deus ainda usa vasos de barro. E o desejo de Deus é fazer de você um recipiente da sua glória para ser usado em sua presença. Fiquemos de pé, por favor. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Você que adentrou aqui a esta igreja em busca de uma palavra de Deus, em busca de ouvir sua voz, chegando aqui ouviu tanta coisa edificante, tanta coisa que impactou os nossos corações, as saudações que foram ministradas, as leituras, os louvores, e nesse momento essa tão simples palavra. Você não pode sair por esta porta como um vaso vazio. Você precisa se colocar à disposição de Deus para ser cheio dele. Se entre nós existe alguém, algum vaso de barro,
que está distante da casa do oleiro, está distante da casa do Senhor, mas que hoje o Senhor toca o coração para que você retorne. Este é o seu momento. Onde está a primeira pessoa que deseja se entregar a Jesus ou se reconciliar com Ele? Levante uma de suas mãos que nós vamos orar por você. Nós temos uma mão levantada ali. Onde está a segunda pessoa que deseja voltar ao Senhor Jesus? Levante uma de suas mãos. Onde está você? Onde está mais alguém que deseja se entregar ao Senhor, retornar ao seu caminho, retornar ao seu aprisco, retornar à casa do oleiro, para que o oleiro faça uma obra em sua vida? Este é o momento. O oleiro deseja tocar em você. O convite está aberto. Mas eu quero agora fazer um segundo convite. Você, servo de Deus, serva do Senhor, jovem, moça, rapaz, que ouviu esta palavra, sente e sabe das suas fragilidades, mas que deseja serem usados por Deus para abençoar esta geração. Eu quero que você, por favor, saia do seu lugar, venha aqui à frente que nós vamos orar por você. Venha, vaso de barro. O oleiro quer encher você. Venha rápido. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Muito bem. Venha. Eu quero orar por você. O Senhor te chama para te tocar. Isso, irmã. Venha mesmo. Venha. O Senhor deseja tocar em você. Venha, vaso de barro, para que o oleiro te toque. Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Deixa-me usar.
Tem vasos de barro sendo tocados por Deus aqui. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, as águas agitadas da alma inquieta. Toca o barro essa noite, Senhor.